Prato Feito. Prato Feito. Prato Feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato Feito. Muito boa tarde, está no ar o Prato Feito aqui na programação da Rádio Amizade. Prato Feito é notícia, é informação, é entretenimento na medida, o seu almoço super bem servido, notícias aqui da sua região, do seu estado. Seu informativo, seu Jornal do Meio-Dia. As principais manchetes desta edição. Representação denuncia Mazoquim por quebra de decoro parlamentar em Bento Gonçalves. A ação do Ministério Público pode condenar 9 pessoas em Bento. Agas reúne supermercadistas em Caxias. Defasagem no preço da uva afeta a continuidade da atividade na Serra Gaúcha. Estado destina verba para obras e 30 escolas da Serra serão beneficiadas. Merendeiras demitidas da Rede Municipal de Ensino em Caxias ainda não receberam a rescisão. Hospital São Carlos recebe emenda parlamentar no valor de R$250 mil. Na área da segurança pública, homem é morto em Nova Prata por dívida de bicicleta. Homem tem carro roubado ao chegar em casa em Bento Gonçalves. Acidente entre moto e utilitário deixa homem ferido na Rota do Sol, em Caxias. Homem é preso com espingarda no bairro Montes Carlos. Idoso morre atropelado por um caminhão na RS 122 em Bom Princípio. No esporte, Caxias fecha treinos e pode ter desfalques diante do 13 da Paraíba. Juventude volta aos treinos visando o confronto com o Sampaio Correia. Marinho chega a Porto Alegre e é confirmado como novo reforço do Grêmio. Inter pode negociar volante Gabriel Dias com o Sport. Brasil vence a Sérvia e se classifica em primeiro lugar do grupo e pega o México segunda às 11 horas da manhã. São as principais informações desta edição do Prato Feito. Vamos começar o programa sabendo dos fatos que marcaram a história do dia 28 de junho. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho Gay. O santo do dia é Santo Irineu. A lua é cheia e o signo é Câncer. Estamos no 179º dia do ano. O dia 28 de junho na história. Em 1712 nasce o filósofo francês Jacques Rousseau, um dos principais influenciadores da formação do pensamento político e educacional moderno. Em 1908 chegam ao Brasil os primeiros imigrantes japoneses. Em 1914 o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Fernando, é assassinado, desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, 5 anos depois, é assinado o Tratado de Paz de Versalhes, dando fim à Primeira Guerra Mundial. Em 1945, nasce o cantor e compositor brasileiro Raul Seixas. Em 1958, o Brasil ganha a Copa do Mundo de Futebol, ao vencer a seleção anfitriã da Suécia por 5-2. Em 1966, um golpe de Estado na Argentina instaura a ditadura no país. Em 1977, um nevoeiro provoca um engavetamento de 51 carros na rodovia Anchieta, em São Paulo, deixando 15 mortos e 212 feridos. Em 1997, o lutador de boxe Mike Tyson morde e arranca um pedaço da orelha de Evander Holyfield no terceiro assalto de uma luta. Em 2016, um ato terrorista deixa 45 mortos e 239 feridos no aeroporto de Atatürk, na Turquia. Frase do dia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas. Você ouviu Almanac RS Com. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade.
18 graus é a temperatura neste momento. A umidade relativa do ar em 93%. Chance de chuva a qualquer momento aqui na nossa região da Serra Gaúcha. Então, fique atento, você que está em casa pode pegar o guarda-chuva. Vamos conferir a previsão do tempo com a Clima Tempo. Nesta quinta-feira, uma nova área de baixa pressão atmosférica vai se formar entre o Paraguai e o norte da Argentina e aumentar as condições para chuva em todo o sul do país. O alerta é para temporais desde cedo nas áreas de fronteira entre o Rio Grande do Sul com a Argentina. Ao longo do dia, essa chuva se espalha por todo o estado e também pelo oeste de Santa Catarina e do Paraná. A previsão é de que essa chuva chegue à capital Porto Alegre à noite. Atenção, porque essa chuva pode vir com moderada a forte intensidade. Nas demais áreas de Santa Catarina e no centro-sul do Paraná, o sol aparece o dia todo e a previsão é de chuva isolada. Já nas capitais Florianópolis e Curitiba, o sol aparece o dia todo e só chove à noite. Não há previsão de chuva para o norte do Paraná. A mínima prevista é de 12 graus em Porto Alegre, 13 graus em Curitiba, a máxima é de 24 graus em Florianópolis, 22 graus em Porto Alegre. Ok, aí a previsão do tempo para você. Vamos conferir aqui previsão do tempo também com o Dariano Moraes. O comportamento das temperaturas nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul mantém o status dos últimos 3 dias com patamares altos para a estação inverno. No geral, o quadro que combina ar mais quente e úmido favorece a chegada da instabilidade no estado. A meteorologista Estael Cias, da Somar Meteorologia, participa da programação da Rádio Amizade 1070 a partir da central de conteúdo do Grupo RS-Com. Estael, como será o comportamento do clima para esta quinta-feira e a perspectiva para o final de semana aqui em Bento Gonçalves e região serrana? Olha, amigos da Rádio Amizade, a perspectiva é de uma quinta-feira que ainda pode começar com cerração aqui em toda a região da Serra, temperatura pela madrugada entre 7 e 9 graus, e depois esquenta porque vai ter vento norte trazendo ar mais quente, abafamento durante a tarde, mas esse abafamento vem com instabilidade e até mesmo pode chover forte entre a tarde, mas principalmente na noite de quinta-feira. Sexta-feira com chuva a qualquer hora. Apesar disso, tempo abafado, temperatura entre 11 e 19 graus em toda a região da Serra, Bento Gonçalves, Caxias, enfim. E a perspectiva é de que a chuva possa ser mais volumosa. Bom, nós temos a previsão com a Estael Cias. Nós vamos reproduzir ela aqui para você. O Pacífico está dentro da normalidade, então o clima deve ter um comportamento dentro mais ou menos das condições climáticas típicas desta época do ano. Perspectiva do começo do inverno ainda com ondas de frio intensa. O mês de julho não deve repetir os extremos de frio, principalmente a persistência do frio que ocorreu em junho, mas haverá períodos de geada, quem sabe até mesmo algum período já de neve, e a temperatura começa a ter já alguma oscilação maior, mais evidente entre agosto e setembro, e esses altos e baixos da temperatura acabam trazendo temporais que podem trazer granizo, vendavais aqui para a região da Serra. Então tem que ter uma preocupação aí com este cenário de risco direto às plantações, né? Não tanto a fase de desenvolvimento, mas as plantações, as videiras. E depois chama atenção um El Niño que provavelmente vai se desenvolver entre a primavera e o verão, ou seja, o Pacífico está esquentando, isso favorece um cenário de mais umidade aqui no Rio Grande do Sul, em que a chuva pode ser mais frequente e com volumes até mesmo acima da média histórica. Então isso também pode ter um impacto no ciclo vegetativo da uva, trazendo impacto também no sabor, na questão da acidez, mas na condição aí de algum risco até mesmo de impacto negativo na produtividade em razão do excesso de umidade que poderemos ter justamente entre a primavera e o verão. Na fase da colheita não acredito em grandes prejuízos em relação à fase da colheita, porque períodos de insolação, de sol, de tempo seco também devem ocorrer aí ao longo do verão. Considerando o comportamento da estação no ano passado, este ano vai ser um pouquinho melhor? Vai ser um pouco melhor, principalmente no aspecto das baixas temperaturas agora durante os meses de inverno. Então, aquela quantidade de horas de frio necessária aí para a dormência das videiras, acredito que esse fato vai ser mais favorável. E comparando antes, a 2015, que também teve a atuação de um super El Niño com excesso de chuva, o cenário também é diferente, é mais favorável. Teremos períodos de chuva forte, talvez até com excessos, mas nada comparado a 2015, que foi algo excepcional e totalmente aí acima, fora do padrão até mesmo de El Niño aqui no Rio Grande do Sul. Dentro dessa previsão deste quadro para este ano, quem não contratou seguro, é bom fazê-lo.
Essa é uma preocupação porque, como temos aí uma perspectiva de um quadro mais favorável a temporais, que são típicos na primavera e no verão, mas com uma condição mais favorável a granizo e vendavais, isso pode ter aí um efeito negativo direto nas videiras. Então, se precaver com seguro, acho que é algo bem sábio aí nesse momento. Tá aí então a previsão do tempo, Estael Cias da Metsul Meteorologia. O tempo. Vamos dar uma voadinha na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Nós estamos com o prato feito. Mandar um grande alô para você que já está acompanhando. A Noeli Lorandi, Caxias do Sul, sempre por dentro das notícias. Obrigado, Noeli Lorandi, em Caxias do Sul. Você que está no Facebook aí, você pode comentar aí a cidade de onde você está falando. A cidade, o bairro de onde você está falando, pra gente mandar um grande alô pra você aqui, tá certo? Faça como a Noeli Lorandi, em Caxias do Sul. O Sérgio Freitas está conosco em Criciúma. Obrigado, Sérgio Freitas, Criciúma, Santa Catarina. A Julieta Demore, em Caxias do Sul, acompanhando a programação do Prato Feito. A Aline, sempre ligadinha. Obrigado, Aline. Sempre ligada nas informações. A Inês Bolzan, em Flores da Cunha. Obrigado, Inês. Obrigado, Flores da Cunha. Quem está conosco também é o Gilmar Camargo, em Quiapé, ele que é vigilante. Em Quiapé total, Gilmar Camargo em Caxias do Sul, na missão, até às 7 da noite trabalhando, vigilante. Obrigado, Gilmar Camargo. Quem está conosco também é o Ademir Oliveira. Ademir Oliveira está conosco em Caxias do Sul. O Heitor Tonezer em Bento Gonçalves, acompanhando a nossa programação. A Neuza Pegoraro também está conosco. Obrigado, Neuza. Luiz Fontoura, obrigado, Luiz, em Farroupilha. Luiz Fontoura em Farroupilha. Endres Priscila em Caxias do Sul. A Marta Belotto em Caxias do Sul. Obrigado, Marta. Obrigado por nos acompanhar. Marta Zambiasi Beloro. Aliás, Marta Zambiasi Belotto. Obrigado, Marta. Ivone Rossi está conosco em Garibaldi. Obrigado, Ivone. Miguel Miller está conosco em Vacaria. Você percebe que é toda a região da Serra Gaúcha acompanhando as notícias aqui na Rádio Amizade, no nosso portal Leovê no Facebook. A Zene está conosco também. Obrigado, Zene, em Caxias do Sul. A Ana Bassi, o Ana Bach, em Caxias do Sul também. A Roberta Cristófoli em Flores da Cunha. Obrigado, Roberta. Rodrigo, a Ana de Bento Gonçalves nos acompanhando. Obrigado. Valdete Teixeira em Caxias do Sul. Obrigado, Valdete. A Sinara Pacheco em Bento Gonçalves nos acompanhando também. Obrigado, Sinara, no bairro São João. Sérgio Brandão conosco também. Enfim, você pode seguir acompanhando, pode seguir comentando aqui da cidade onde você está falando, o bairro de onde você está falando, para a gente mandar um grande alô para você. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Este é o Prato Feito, jornalismo na medida. Seu almoço sempre muito bem servido. Sérgio Brandão, obrigado aí. A gente vai para o intervalo. Primeira parada do Prato Feito. Já já retornamos com mais notícias, mais destaques da informação aqui no Prato Feito. A informação bem servida para você. Prato Feito na Amizade. 12 horas 15 minutos, 18 graus. Publicidade é informação. Caeta em Bento.
Olá, Bento! Hoje é dia especial da Quinta das Carnes com o selo qualidade e preço bom do Caetá. Coxa com sobrecoxa de frango dorsal a R$ 3,99 o quilo. Chuleta de paleta bovina por R$ 13,99 o quilo. E galinha inteira pra sopa, só R$ 3,69 o quilo. E paleta, agulha e ponta de peito bovino com osso a R$ 9,98 o quilo no Caetá. E atenção, Bento! Nesta sexta-feira tem Arrasa Preço. Você vai economizar de verdade no Caetá. Começou o grande festival de cortinas na Lia Colchões. Venha aproveitar. Cortina seda amassada 2 metros por R$ 1,70, R$ 72. Cortina seda amassada 3 por R$ 2,60, R$ 137. Cortina blackout por R$ 99. Cortina rústica por R$ 128. Cortina duplex voal, tamanho 4,20 por R$ 2,50, R$ 257. E você pode pagar em até 5 vezes pelo valor de à vista. Lia Colchões em Bento Gonçalves e Farroupilha. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Muito bem, estamos de volta. O Vilmar Hennig em Viamão, aliás, Vilmar em Portão, Rio Grande do Sul, acompanhando a Inês Bolzan, o Pedro Santos e Antônio Prado, obrigado. Grande Pedro Santos. A Carmelinda está nos acompanhando também. Carmelinda Lúcia da Silva Peruso, Farroupilha, no bairro Monte Pascoal. O Vinícius do Nascimento em Bento Gonçalves. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Representação denuncia Mazoquim, vereador Mazoquim de Bento Gonçalves, por quebra de decoro parlamentar. Quem tem as informações, quem tem o destaque é Rogério Costa Arantes. O vereador Moacir Camerini, do PDT, encaminhou nesta quarta-feira uma representação à Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves por quebra de decoro parlamentar contra o vereador Neri Mazoquim, do PP, no caso que envolve a postagem de uma fotografia íntima de uma assessora do vereador em redes sociais de Mazoquim, ocorrida na semana passada. Camerini afirmou que decidiu encaminhar a representação contra Mazoquim porque a comissão revelou que só poderá investigar a conduta caso algum vereador assim se manifestasse. Eu até esperei porque achava que a comissão tinha até mais legitimidade como comissão de ética, né? A justificativa da comissão é que eles que são uma comissão julgadora, eles entendem que eles não podem fazer a representação e julgar, né? Eu entendo que a casa tem que fazer alguma coisa, então se é por falta de algum vereador encaminhar, eu que tenho tido uma postura na casa, aí eu vou fazer esse encaminhamento sem problema nenhum, né? Porque, como diz, quem não deve não teme e até para que seja apurado os fatos, né? Que ele tenha direito à defesa, tudo, né? Diferentemente do que havia sido divulgado, o vereador Mazoquim não foi ouvido durante uma reunião da Comissão de Ética realizada nesta terça-feira. Um dia antes, Mazoquim rompeu o silêncio e afirmou durante a sessão legislativa da segunda-feira que foi vítima de um hacker e que jamais fez a publicação. Ele criticou a postura de parte da população e da imprensa, a quem chamou de podres. Enquanto parte da imprensa podre, que eu digo, não a imprensa boa, e parte da população podre, na última segunda-feira, julgaram por ter colocado, durante a votação do plano diretor de Magna, aqui desse município, Bento Gonçalves, que eu estava postando na rede social minha, fotos da minha coordenadora de gabinete. E isso posso garantir com todas as letras. É uma grande mentira. Foram colocadas fotos? Sim, foram colocadas fotos nas redes sociais, que ninguém sabe de onde até agora, mas que será apurado. Mas uma coisa eu quero dizer a todos, a imprensa e as más línguas, que este problema é um problema meu, da minha coordenadora de gabinete, da minha esposa e da minha família, e de mais ninguém. É um problema particular meu, na minha vida pública. Como vereador, como secretário, sempre fui um homem honesto e digno daquilo que estou fazendo. Nunca fui acusado por nenhum tipo de justiça ou pela promotoria pública, por falcatrua, por desvio de dinheiro ou qualquer outra sem vergonhice que tenha acontecido na vida pública e tanto mais na vida empresarial, também
nunca fui acusado de nada. De acordo com Camerini, o pedido tem base no artigo 22 do novo regimento interno da Câmara de Vereadores. Ele acredita que o caso pode sim caracterizar quebra de decoro parlamentar e incorrer nas sanções previstas pela Resolução número 34 de 2001, que institui o Código de Ética da Câmara de Bento. De acordo com o Código, o caso é passível de investigação pela comissão. No capítulo 3º, o Código diz que é dever da comissão atuar no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara, instruir processos disciplinares contra vereadores e opinar sobre o cabimento das sanções éticas que devam ser impostas pela mesa diretora. O caso de Mazoquim pode ser enquadrado no artigo 4º do capítulo 2 do Código, que determina como deveres fundamentais do vereador tratar com respeito e independência os servidores da casa e manter o decoro parlamentar e preservar a imagem do legislativo. Além disso, o Código determina no artigo 8º do capítulo 4º que são atos incompatíveis e atentatórios contra o decoro parlamentar e merecem por isso punição praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara e usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. A partir da representação encaminhada por Camerini, a Comissão de Ética deverá iniciar a abertura de um procedimento investigatório e convocar Mazoquim para prestar esclarecimentos formais. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Rogério Costa Arantes. Ok, muito obrigado, Rogério Costa Arantes, pelas informações. Vamos seguir acompanhando aí o vereador Mazoquim, Bento Gonçalves. Que situação do vereador, hein? Mandar um grande alô para André Oliveira, está acompanhando em Caxias do Sul. Daniele Cristiano também acompanhando em Farroupilha. A Maria Souza nos acompanhando também. Obrigado, gente. O Valdemar Brites em São Francisco de Paula, acompanhando as informações aqui do Prato Feito da Rádio Amizade, do Grupo RS Com, do Portal Leovê. A ação do Ministério Público pode condenar 9 pessoas em Bento Gonçalves. Esta ação do Ministério Público vem se arrastando já há algum tempo. Quem tem as informações, quem foi lá entrevistou, quem realizou esta matéria, inclusive em vídeo para você que está acompanhando, foi o repórter Dariano Moraes. Ele que vai trazer todas essas informações para você que está nos acompanhando aí no Facebook também, a Roberta Cristófoli, a Aline em Caxias do Sul, a Ana em Bento Gonçalves. Pode seguir participando, pode seguir mandando o seu alô. Pode seguir mandando a cidade de onde você está falando aqui, de onde você está acompanhando. Endres Priscila em Caxias do Sul. Miguel Miller está conosco também. Obrigado, Miguel, em Vacaria. Enfim, vamos acompanhar a matéria então. São algumas investigações e numa delas que já se transformou em ação civil pública por improbidade, que diz respeito a parlamentares que se apropriaram de valores que seriam de seus assessores. Em que trâmite está esta ação, promotor? Essa ação, ela está na fase final, a gente já encerrou a instrução, então eu manifestei os memoriais, que seriam o equivalente de alegações finais, vamos assim dizer, faz já um mês, e agora está na fase de apresentação também de memoriais pelas defesas, né? As defesas são 9 réus, então nós temos aí 15 dias sucessivos para cada defesa, então ainda falta um certo tempo, né, para a sentença, mas considerando já o trajeto que esse processo teve, já me sinto bastante satisfeito de estar chegando na sua fase final. Até pela instrução que obteve, que gerou esta ação de improbidade. Nós temos só um parlamentar que ainda está atuando. Se houver sentença condenatória, alcançará ao ponto de coibir o mandato deste vereador?
Um dos pedidos, uma das decorrências de uma condenação de improbidade é a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos, né? Então, por esse viés, se a sentença for procedente com relação a este réu e além de ser procedente, a juíza acolher o pedido, porque pode ser procedente ela limitar algumas sanções apenas à liberdade. Mas como se trata de um fato, na minha opinião, ser comprovado, ser julgado procedente de natureza bastante grave, imagino que todas as sanções devem ser aplicadas. No pedido do Ministério Público, já na sentença, prevê o afastamento do vereador? Sim, o pedido de improbidade ele engloba todas as sanções previstas na lei de improbidade. E uma delas é a perda do cargo e a outra também a suspensão de direitos políticos. Tanto uma quanto a outra implica a perda do mandato, que ninguém com suspensão de direitos políticos pode continuar exercendo, né? Sem a recorrência em segunda instância? Sim, aí vai ter... Não, aí se espera, naturalmente, depende do trânsito julgado, né? Então, isso é precisa ser colocado de maneira bem clara, né? Então, não é uma sentença, já vai ser de esperar a sua confirmação dos graus de recurso, sem dúvida. A gente está trabalhando, comento isso no julgamento final, quando a gente chama de trânsito julgado, né? Ainda em relação à Câmara, o Ministério Público realizou busca e apreensões em 4 gabinetes, também em 4 residências. A própria população aguarda, assim, por um desfecho a respeito deste inquérito que tramita em segredo de justiça. Como é que está o andamento deste inquérito? O andamento do inquérito está numa fase de aguardo das análises telemáticas, que a gente chama, né, daquele conteúdo que existe nos aparelhos apreendidos. Então, é uma fase relativamente demorada, porque o conteúdo, o material, já fiz contato com Porto Alegre, a gente faz contato diariamente, ele é bem extenso, a gente não tem ainda uma informação do seu conteúdo, mas a gente sabe que é bastante, o material é amplo, e lá no nosso núcleo de inteligência, que é onde se faz a análise, esse é um dos casos que estão submetidos a este órgão. Então, a gente está nesse compasso de espera. Eu cheguei a fazer algumas oitivas depois da busca, mas neste momento elas seriam infrutíferas, porque eu preciso cruzar os dados, eventualmente, que surjam dessa quebra de dados, de aparelhos, de mensagens, enfim, para poder seguir, eventualmente, definir o caminho da instrução a partir de agora. A Câmara, por 2 vezes, refutou a ideia de criar uma CPI para fazer a investigação deste caso. Se houvesse a instalação da CPI, prejudicaria em função do sigilo que o Ministério Público decretou nessa investigação? Na verdade, eu volto a dizer, já disse em outras oportunidades, o Ministério Público não tem poder, vamos colocar assim, de interferir nas decisões internas da Câmara de Vereadores. A CPI, a instauração ou não, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Então, quanto a esse fato em si, de não ter sido aberta uma CPI, ou se fosse aberta, eu não comento, porque não é da minha alçada, né? O que a gente pode colocar é que, pelo menos, neste momento, existem algumas provas ainda em sigilo contra terceiros, que é justamente em favor da investigação. É importante as pessoas perceberem que o sigilo não é para que as pessoas não tenham informação, é para que a informação, se ela circular, ela acaba prejudicando a coleta de provas seguintes. Então, se é nesse sentido da investigação, do sigilo, ele é para a investigação. Então, a gente, no momento de perceber que não tem a razão mais do sigilo, a gente vai abrir, que se chama, né, um inquérito civil, já vai se dar na sua conclusão, a partir de um certo momento, e para que aí vai se tornar público. Neste momento não seria bom isso, então se eventualmente houvesse um espelhamento de provas, que é natural muitas vezes, isso apenas poderia tornar público já algo que está em sigilo, mas eu volto a dizer, isso não é motivo para impedir ou não, isso é uma visão instrumental que a gente tem, né? Se evitar ou trabalhar com a ideia de manter o sigilo até a conclusão da prova, mas como eu volto a dizer, isso não é algo que a gente poderia impor de forma alguma para o legislativo, faço apenas uma análise instrumental da situação. Tá, então, Ministério Público
pode condenar 9 pessoas em Bento Gonçalves. Nós estamos com o prato feito. Estado destina verba para obras e 30 escolas da Serra Gaúcha serão beneficiadas. Concentrado em melhorar o ambiente escolar para qualificar o ensino público, o governo do estado assinou a liberação de 53 milhões de reais do programa Autonomia Financeira 2018, que vai beneficiar 349 escolas da rede pública estadual. O ato ocorreu no Palácio Piratini. Os recursos são provenientes do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e do Salário Educação. Os repasses vão direto para cada instituição de ensino e os recursos devem ser utilizados exclusivamente em reformas e ampliações. Esta é a terceira edição do programa, iniciado em 2016 e que já atendeu 1.002 demandas, totalizando 134 milhões de reais. O secretário de Educação do Estado, Ronald Krumenauer, detalhou a medida. Nós estamos falando aí nos 3 anos de autonomia, somando esse hoje de mais de 350 escolas, de mais de 1.000 escolas da rede de 2.500 dentro desse processo de autonomia financeira e 135 milhões de investimento, tanto em recursos BIRD quanto em recursos de salário e educação. Então há também parte desses investimentos feito com dinheiro do Tesouro através do salário de educação. Nós vamos repercutir aí uma boa parte dos alunos, um universo de mais de 500 mil alunos que terão benefícios direta ou indiretamente através dessas obras. Também há uma grande repercussão na própria comunidade, porque boa parte dessas obras são realizadas com empresas da cidade ou da região onde se encontram as escolas. Então também ajudamos a movimentar a economia. As novas obras seguem agora um trâmite. Agora entra por processo de transferência, que ainda é feito nessa semana até sexta-feira. A partir daí é dado ordem para fazer a licitação, contratação de empresa. Então nos próximos meses essas obras estarão sendo executadas nessas 350 escolas do estado do Rio Grande do Sul. 3 escolas de Bento Gonçalves serão beneficiadas. Uma de Montebello do Sul, 17 de Caxias do Sul, 3 de Farroupilha, uma de Garibaldi, uma de Fagundes Varela e uma de Cotiporã. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. Tá aí as informações para você ficar bem informado aqui na nossa programação da Rádio Amizade. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Vamos reproduzir mais uma matéria em vídeo aqui. Trabalhadores rurais de Bento Gonçalves. Defasagem no preço da uva afeta a continuidade da atividade na Serra Gaúcha. Quais são os principais gargalos que são apontados pelos agricultores para o setor? Eu vejo basicamente 2. O preço, que não cobre o custo de produção. Todos os anos a Comissão Interestadual da Uva faz o levantamento do custo da produção, fazendo a pesquisa nas casas agrícolas, de todos os insumos, e não está cobrindo o custo de produção. O levantamento feito pela Comissão Interestadual da Uva, feita há um ano atrás, apontou R$1,01 como custo variável. E se a gente for ver o custo fixo, onde tem depreciação de pareiral, da terra, fica muito além disso, que é R$1,39, e o preço mínimo determinado pelo governo ficou em 92 centavos. Esse é um dos pontos, que o preço da uva não cobre os custos de produção. Este ano tivemos uma safra de excelente qualidade e as vinícolas, em conjunto, quando a gente se reúne, é o que eles dizem, que os agricultores têm que produzir qualidade. Este ano foi uma safra de excelente qualidade e foi menos valorizada do que o ano anterior, onde a uva deu uma quantidade grande, mas com uma qualidade inferior à desse ano. Então, a valorização, eu acho que entre o discurso e a prática não está acontecendo. E também o outro gargalo que é muito importante e preocupa é a questão dos pagamentos. Longos prazos para os agricultores, os viticultores receberem a sua produção. Tem agricultores que levam até um ano para receber e não tem reajuste nenhum.
o mesmo preço que o agricultor que recebe no mês de março é o mesmo valor daquele que vai receber lá em outubro, novembro ou dezembro. Seu Danilo, o que vocês estão fazendo para minimizar esses problemas? Os agricultores buscam outras formas, alguns que têm algumas reservas para investir têm que fazer uso delas, e principalmente os financiamentos. Temos as linhas de crédito, principalmente do Pronaf, mas os juros não estão dentro da realidade. A gente vê que para a agricultura familiar os juros ainda são altos. Nesse novo plano safra baixou um pouco, mas não é ainda o ideal. Ele teria que baixar mais, porque nenhum agricultor suporta esses juros altos, o elevado preço dos insumos, que sobe basicamente todos os dias, e que é muito além da inflação oficial divulgada pelo governo. Os agricultores que vão comprar lá os seus produtos para produzirem sabem muito bem que essa não é a realidade. Todos os dias, diante de tantos problemas enfrentados pelo setor, é difícil, inclusive, fazer sucessão no campo, fazer com que os filhos deem continuidade a essa atividade? É isso mesmo. Muitas propriedades, muitas famílias não têm sucessores. A gente vê uma quantidade grande de propriedades sendo abandonadas. Estamos aqui na região de Faria Lemos. Se circularmos aqui ao redor, a gente vai verificar muitos pareirais abandonados, crescendo mato onde eram há pouco tempo pareiras. Então o problema da sucessão é um problema grave, onde logo ali adiante não teremos mais quem vai tocar a propriedade. A gente vê os nossos agricultores estão numa faixa etária elevada, de uma idade já considerável, e os jovens estão buscando outras alternativas que tenham mais rentabilidade e que ganhem de uma forma mais segura. E como foi dito, o agricultor entrega a sua uva e às vezes não sabe quanto vai receber, porque durante a safra muitos agricultores, a grande maioria, eles não vendem a uva, eles entregam na vinícola, e depois a venda vai ser feita ao longo do ano, quando realmente vão receber, né? E isso às vezes, como eu disse anteriormente, leva até um ano, né? Tá aí então o Cedeneiro Postal trazendo informações aqui na Rádio Amizade referente aí a este encontro em Faria Lemos. Mandar um grande alô para a Nona Henriqueta, que está acompanhando a programação do Prato Feito. O Lindomar Noronha, em Caxias do Sul, também acompanhando. Leonice Maciel, obrigado. Acompanhando também a programação aqui em Bento Gonçalves. Darcy Fagundes acompanhando em Caxias do Sul, obrigado. Ele que é de Lagoa Vermelha, grande Darcy, sempre acompanhando. A Roberta Cristófoli, sempre ligada do começo ao final no Prato Feito, nas informações aqui do Grupo RS Com. Momento que volta a chover aqui na região da Serra Gaúcha. Previsão de chuva para hoje, portanto. Vamos dando continuidade aqui nas informações, nas matérias. Daqui a pouquinho, informações de Caxias do Sul, onde merendeiras demitidas da rede municipal de ensino ainda não receberam a sua rescisão. Informação que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no Prato Feito. Ainda temos informações de segurança pública de Bento Gonçalves, de Nova Prata, informações da segurança pública de Farroupilha, Bom Princípio, trânsito. Tivemos uma morte no trânsito em Bom Princípio. Nós temos informações de segurança pública em Caxias do Sul. Então fique ligado conosco. Já já a gente traz todos esses destaques. Agora vamos trazer essa notícia, dando continuidade aqui as informações, onde merendeiras demitidas da rede municipal de ensino em Caxias ainda não receberam a rescisão.
Ricardo de Souza. A situação das merendeiras que trabalhavam na rede municipal de ensino em Caxias do Sul fica mais complicada a cada dia. Após sofrer com atrasos de salários no início deste ano, o problema agora é a falta de pagamento das verbas rescisórias de mais de 170 profissionais que foram demitidas. O pagamento deveria ser feito no dia 18 deste mês, mas até agora não foi liberado pela empresa FA Recursos Humanos Limitada. Além de não receber a rescisão, as trabalhadoras também estão impossibilitadas de sacar o FGTS e de encaminhar o seguro-desemprego. Elas questionam o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza e Conservação, o Sindilimp, já que aproximadamente R$200 mil já haviam sido retidos judicialmente, prevendo o eventual descumprimento da empresa no pagamento das rescisões. Conforme a merendeira Elineide Ferreira dos Santos, que trabalhou mais de 4 anos na escola Presidente Castelo Branco, há trabalhadoras que estão sendo ameaçadas de despejo, já que moram de aluguel e não estão conseguindo pagar as contas. Ela pede uma solução urgente para a categoria. O que está acontecendo é que assim, a gente liga para a empresa lá em Porto Alegre, eles dizem que a gente tem que pressionar o sindicato. A SMED diz que tem que pressionar o sindicato. O Ministério do Trabalho também diz que tem que pressionar o sindicato. O sindicato nos diz que está tudo trancado pelo juiz. Quando a gente tinha ainda que receber dia 18 de junho, a gente não recebeu nada ainda. A gente está a ver navios, tá? Todo mundo precisando. Tem pessoas que moram de aluguel que estão sendo ameaçadas de ser despejadas, tá? Com 4 filhos para sustentar. Isso é o cúmulo. Nós queremos uma colocação do sindicato, nós queremos respostas, nós não queremos mais adiamentos, nós precisamos receber. Outra, a gente pede que, por favor, pelo menos nos liberem o fundo de garantia e o seguro-desemprego, para a gente ir conseguindo segurar as pontas. Uma audiência havia sido marcada pela Justiça para o dia 7 de julho, com o objetivo de buscar uma solução para a situação. Ontem, no entanto, as trabalhadoras receberam o aviso de que a audiência foi transferida para o dia 30 de julho. A empresa FA Recursos Humanos perdeu a licitação para prestar os serviços nas escolas municipais de Caxias. Desde o dia 1º de junho, a empresa PRM Serviços de Mão de Obra Especializada Eireli assumiu o trabalho. A reportagem tentou contato com o Sindilimp e com a empresa FA Recursos Humanos, mas não obteve retorno. A Secretaria Municipal de Educação vai dar um posicionamento sobre o caso na tarde desta quinta-feira. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, muito obrigado, Ricardo de Souza. Mandar um grande alô para o vereador Moacir Camerini. Está conosco o grande Moacir Camerini. Ele que falou em reportagem aqui, conversou com o Rogério Costa Arantes. Nós trouxemos a informação aqui, porque uma representação denuncia vereador Mazzoquim por quebra de decoro parlamentar. Rogério Costa Arantes, editor-chefe do Grupo RS.com, conversou com o vereador Moacir Camerini. Foi a primeira matéria que nós rodamos aqui no Prato Feito. Moacir Camerini falando então, Prato Feito está na mesa. Grande Moacir Camerini, sempre ligado conosco. A gente segue com as informações no Prato Feito. Trazer informações da segurança pública. Homem é morto em Nova Prata por dívida de bicicleta. E homem tem carro roubado ao chegar em casa no bairro Coab 2, em Bento Gonçalves. Um homicídio foi registrado na noite desta quarta-feira, dia 27, no bairro São João Bosco, em Nova Prata. Conforme informações, o fato teria ocorrido devido a um acerto de contas por causa de uma bicicleta. O criminoso teria usado uma faca para cometer o assassinato na rua 12 de outubro. A Brigada Militar isolou a área para a realização de uma perícia que identificou a vítima como Márcio Lício Soares dos Santos, de 36 anos. A Polícia Civil vai investigar o caso. E um homem de 44 anos teve seu veículo roubado na noite de ontem no bairro Coab 2, enquanto chegava em casa, por volta das 22 horas e 30 minutos. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava abrindo o portão de sua residência, localizado na rua Teutônio Vilela, quando foi surpreendido por 2 indivíduos, sendo um deles armado. De acordo com o relato da vítima, eles ingressaram no veículo, um Fiat Uno Mille Economy, e exigiram que o homem dirigisse até o campo de futebol do bairro, momento que os criminosos exigiram que ele saísse. Após sair do carro, placas
ISX 0997, que foi levado, o homem relata que escutou 2 tiros. Dentro do carro havia documentos, cartões e R$600 que também foram levados. E o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Santa Teresa, na rua Roberto Preze. De acordo com a ocorrência, durante uma barreira policial e fiscalização na cidade, um veículo Fox, tripulado por 3 homens, foi abordado. Diante das buscas, foi encontrada uma espingarda calibre 36, sem numeração, com 9 cartuchos intactos e 13 deflagrados. Diante dos fatos, o proprietário da arma, identificado como Daniel Pazini, foi conduzido à delegacia de Bento Gonçalves para o registro. Da central de conteúdo do grupo RS Com, Bruno Mesomo. Trazendo informações, nós temos uma informação da Agas aqui que reuniu supermercadistas em Caxias do Sul. Gerson Lerner. Boa parte da cadeia supermercadista gaúcha esteve reunido na cidade de Caxias do Sul na tarde e noite de quarta-feira. O evento itinerante, Jantando com a Agas, que acontece sempre em algum polo econômico de importância no estado, reuniu cerca de 450 lojistas, diretoria da entidade, momento que serve para estreitar as relações e abrir canais de negócios. O presidente da Agas, supermercadista Antônio César Longo, fala do encontro e fala também deste momento da economia que reserva, sem dúvida nenhuma, dificuldades a quem trabalha. Esse evento, ele visa sempre fomentar e valorizar essa regionalização que faz o diferencial das empresas, que promove o crescimento dos pequenos e médios. E é esse o nosso objetivo, né, de fomentar a pequena e média empresa para que elas sejam grandes algum dia. Agora, presidente, esse era para ser um ano de retomada, aí tivemos a greve dos caminhoneiros, tem Copa do Mundo e vem eleição por aí. Como é que o setor supermercadista está enxergando, qual é a repercussão na economia? A realidade é essa, é sem motivos de comemoração, sem motivos de expectativa de crescimento. A realidade hoje é essa. Os números, se você conseguir manter os mesmos números do ano passado, já é uma vitória. É esse o nosso objetivo, de readequar as empresas, de reduzir perdas, quebras, rupturas. O objetivo é tornar cada empresa mais eficiente para o consumidor ter a certeza que está pagando sempre o melhor preço. Na ocasião, o diretor da Agas, Jaime Andreassa, saudou também os visitantes na forma de anfitrião e Antônio Longo anunciou que a Expo Agas, em agosto, terá no dia 21, dia de abertura, um debate entre os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, um atrativo à parte para toda a cadeia. Da Central de Conteúdo, Gerson Leonard. Ok, muito obrigado, Gerson. Acidente entre moto e utilitário deixa homem ferido na Rota do Sol em Caxias do Sul. Quem tem as informações é Maicon Reck. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira. O caso aconteceu por volta da 00:30 na rua Alberto Caberlon, no bairro Montes Claros, zona sul de Caxias do Sul. Segundo informações da polícia, uma guarnição da Brigada Militar estava em patrulhamento quando se deparou com um indivíduo sob posse de uma arma longa. Ao visualizar os policiais, o homem tentou fugir, mas acabou detido pelos PMs. Com ele foi encontrada uma espingarda calibre .20 e uma cartucheira com 9 munições. Durante a abordagem, também foi constatado que ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em liberdade provisória. Ainda durante a abordagem, um dos policiais que diligenciava a ocorrência foi atacado por um cão da raça Pitbull e ficou com ferimentos na perna esquerda. O preso foi encaminhado à Central de Polícia Civil e autuado em flagrante. Um homem de 43 anos foi preso por receptação. Ele estava com uma moto furtada na noite desta quinta-feira, por volta das 11 horas na BR-116, próximo ao bairro Lourdes. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam em patrulhamento quando avistaram uma moto trafegando na contramão, em direção ao acesso da rua Lucas Menegoto. O condutor da moto, ao visualizar a PRF, fugiu, trafegando na contramão da BR-116 até a Luiz Miquelon, entrada do bairro Cruzeiro, quando caiu da moto. Ele tentou continuar a fuga correndo, mas foi alcançado pelos policiais no pátio de um posto de combustíveis. Na abordagem foi constatado que a motocicleta, uma Yamaha Factor YBR de cor roxa, estava em ocorrência de furto desde o dia 14 no bairro Cinquentenário. Além disso, o condutor da moto tem registros criminais por furto, roubo e ameaça.
E um homem ficou ferido após um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira na RSC 453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul. O acidente aconteceu a cerca de 200 metros do acesso para a localidade de São Brás. Ele estava com uma Yamaha XT 660 preta, placas IPW 4894, no sentido Fazenda Souza Centro, quando uma Towner, placas IRZ 9488 de Flores da Cunha, foi acessar uma estrada vicinal e acabou possivelmente cortando a frente do motociclista, que não conseguiu desviar e atingiu a parte traseira do utilitário. O condutor da moto sofreu uma fratura exposta na perna direita e demais escoriações. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Pompeia. Da central de conteúdo do Grupo RS com Michael Ok, obrigado, Michael Heck. Idoso morre atropelado. 66 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no início da manhã desta quinta-feira, dia 28, na ERS 122, em Bom Princípio. O acidente aconteceu por volta das 6 horas, no quilômetro 30 da rodovia, próximo à comunidade de Santa Terezinha. De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Bom Princípio, a vítima, identificada como Arlindo Raimundo British, 66 anos, tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um caminhão Ford Cargo, placas de Novo Hamburgo, que seguia no sentido Serra Capital. British estava tratando de um câncer e iria esperar a van que transportava pacientes para Caxias do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, a baixa visibilidade devido à neblina foi um dos fatores que ocasionou o acidente. No local, existe um controlador de velocidade. O trânsito chegou a ficar em meia pista durante o atendimento da ocorrência. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Obrigado, Emílio. Informações esportivas, dupla Caju, Ricardo Gatelli. O Caxias segue na preparação, de olho no confronto com o 13 da Paraíba, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Almeidão, em João Pessoa. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, o técnico Luiz Carlos Vinck fez mais um treino fechado. O treinador liberou apenas 10 minutos para a imprensa, durante um trabalho físico com os jogadores titulares. As únicas ausências percebidas nesta atividade foram de Natan Cachorrão e Júnior Alves, que fizeram trabalhos de recuperação em separado da equipe. Todos os treinamentos desta semana serão fechados à imprensa, então o mistério em cima da escalação do Grená deve continuar. Pelo lado alviverde, o Juventude aguarda reforços para a continuidade da Série B. O alviverde volta a campo somente no dia 8 de julho, diante do Sampaio Correia, fora de casa. Os reforços aguardados por Julinho Camargo não vêm de fora do Jacone, mas sim do departamento médico do clube. A expectativa é que o centroavante Elias, que está lesionado desde o dia 5 de junho, retorne para a próxima rodada. Além de Elias, também estão no departamento médico Felipe Mattione, Yuri Mamute, Felipe Mateus e o atacante Caio Rangel. O goleiro Matheus Cavicchioli, que sentiu dores nas costas e ficou de fora na derrota diante do Vila Nova na última terça, também deve retornar para a próxima partida. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Obrigado, Ricardo Gatelli, pelas informações. Dupla Grenal, Arthur Cipriani. O retorno de Douglas aos gramados foi elogiado pelo técnico do grupo de transição do Grêmio, Thiago Gomes, que exaltou em entrevista na quarta-feira o trabalho da preparação física tricolor. Ele comentou que Douglas foi tirado na marra do jogo, pois ele gostaria de atuar os 90 minutos contra a Chapecoense, pelo Brasileirão de Aspirantes, e depois da Copa deverá integrar o grupo principal do Grêmio. Quem desembarcou ontem foi Marinho, que chegou para fazer parte do elenco gremista. O jogador de 28 anos se apresenta para exames e, caso aprovado, assina com o Grêmio por 3 temporadas. Marinho estava no Shanghai Yatai da China e fez 3 gols da temporada no time. Marinho começou no Fluminense, teve passagem de poucas oportunidades pelo Internacional, Caxias, Náutico e Ceará. Acabou chegando ao Cruzeiro e posteriormente fez uma boa campanha com o Vitória em 2016. O atacante pode ser a salvação para o ataque gremista. Paulo Miranda, zagueiro, destaca a importância da intertemporada para colocar todos os jogadores em dia e assim poder conquistar um dos 3 títulos que o Grêmio disputa. Já no Internacional, o Sport voltou a demonstrar interesse pelo volante Gabriel Dias, que deve substituir Anselmo, negociado com o Al-Wehda da Arábia Saudita. O diretor de futebol Leonardo Lopes revelou que ainda não procurou o Inter, mas não escondeu o desejo de contratar o defensor de 24 anos, que disputou 5 partidas pelo Brasileirão. E 2 dias após iniciar a intertemporada, o grupo de jogadores do Colorado reencontrou a bola em um treinamento marcado pelo frio e a neblina. Obviamente
que os exercícios propostos por Odair Hellmann, além de aprimorar aspectos técnicos e táticos, são combinados com a preparação física. Luca, que retirou as amígdalas, realizou um trabalho especial e D'Alessandro treinou com desenvoltura e mostrou que está totalmente recuperado do problema que o tirou dos jogos antes da parada para a Copa do Mundo. A delegação colorada embarca para Atibaia, no interior de São Paulo, no dia 4 e ficará 8 dias concentrada para finalizar a intertemporada. O próximo compromisso oficial do Colorado é contra o Atlético Paranaense, no dia 19 de julho, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com informações da dupla Grenal, da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Arthur Cipriani. Ok, muito obrigado, Arthur Cipriani, pelas informações. Arthur Cipriani sempre trazendo informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre. Arthur Cipriani sempre conosco. Brasil passa pela Sérvia, se classifica em primeiro do grupo E e agora vai pegar o México na segunda-feira. Vamos trazer as informações de Brasil e Sérvia. Brasil venceu por 2-0. Felipe Esboril. Festa nos 4 cantos do Brasil. A seleção brasileira, na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo, conquistou mais uma vitória. Desta vez, diante da Sérvia, 2-0. Os gols da partida foram marcados por Paulinho, ainda no primeiro tempo, na saída do goleiro Stojkovic. Ele tocou e correu para o abraço. O segundo gol do Brasil foi marcado por Thiago Silva, depois de escanteio cobrado por Neymar, na cabeça do zagueiro brasileiro, que fez o gol dele, o segundo do Brasil e o gol da vitória da seleção brasileira nesta quarta-feira. Com o resultado, o Brasil se classifica em primeiro lugar do grupo E, com 7 pontos conquistados, 2 vitórias e 1 empate, 5 gols pró, 1 gol contra, saldo de 4, um aproveitamento de 77,8% dos pontos disputados. Preocupação com o lateral Marcelo, que foi substituído ainda no primeiro tempo com dores nas costas. Felipe Luiz entrou e deu conta do recado. A Suíça é a outra seleção que está classificada às oitavas de final da Copa do Mundo e também avança na competição. O Brasil já sabe, inclusive, o adversário da próxima fase. Será na segunda-feira, na cidade de Samara, às 11 da manhã. Terá o México pela frente. O último duelo entre Brasil e México foi no amistoso em 2015, em São Paulo. Diego Tardelli e Felipe Coutinho fizeram os gols do Brasil, da vitória por 2-0. Em Copas do Mundo, as seleções já se enfrentaram 4 vezes. São 3 vitórias brasileiras e 1 empate. Ampla vantagem para o Brasil. No histórico total foram 39 jogos, 22 vitórias do Brasil, 10 do México e 7 empates. Com informações da seleção brasileira, Felipe Esboril. Ok, muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. A gente fica por aqui com o Prato Feito, que retorna amanhã na programação da Rádio Amizade, também você que acompanha diariamente no Facebook. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Vem aí o programa Sem Nome, fique conosco. Jornalismo na medida. Rádio Amizade.